Olá, pessoal. Professor Lucas Rafael, de Matemática. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou explicar para vocês a quinta semana da AMPO de junho de Matemática dos nonos anos, né? Aqui na quinta semana, que começa no dia 28/6 e vai até dia 2/7, né? Nós vamos estudar os trinômios de quadrados perfeitos e as equações do segundo grau, né? Então, algumas equações de segundo grau, elas são compostas por trinômios de quadrados perfeitos. E aí a gente vai aprender uma forma de resolver essas equações do segundo grau sem utilizar a fórmula do delta, né, e aquela fórmula do x, né? Já que elas são trinômios de quadrados perfeitos, a gente pode resolver de outra forma. Em um primeiro momento, nós vamos revisar como que a gente calculava quadrado da soma e quadrado da diferença lá no oitavo ano, né? Também chamados de produtos notáveis, né? Bom, é, só para a gente relembrar, quando a gente tinha uma soma de a mais b ao quadrado, como que a gente calculava? Não bastava fazer a ao quadrado mais b ao quadrado. A gente tinha que fazer esse termo do meio aqui, né? E como que a gente faz esse termo do meio? Primeiro, a gente vai fazer o a ao quadrado, né? Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo aqui da soma. Ou seja, duas vezes a vezes b. Então, era a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, tá? Quando era diferença, mesma coisa, só que o termo do meio ele ficava negativo, né, para calcular esse produto notável. Então, ficava o quê? A ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2ab, mais o quadrado do segundo, mais b ao quadrado. Então, isso foi lá no oitavo ano que a gente estudou como resolver esses dois produtos notáveis aqui, né? Portanto, se a gente observar aqui, isso é um trinômio, né? Ou seja, é uma expressão com três termos, né? Ou seja, os resultados de somas e diferenças ao quadrado são trinômios, ou seja, polinômios de três termos. E esses trinômios são chamados de trinômios de quadrados perfeitos, tá? Então é em cima disso que a gente vai trabalhar, em cima desses trinômios de quadrados perfeitos, ou seja, são trinômios que são resultados de uma soma ao quadrado ou de uma diferença ao quadrado, tá? Bom, esses trinômios aparecem em algumas equações do segundo grau, e nessas não há necessidade de usar a fórmula resolutiva, ou seja, aquela fórmula do delta e do x, para resolvê-las. Basta transformar o trinômio da equação em um quadrado da soma ou quadrado da diferença e obtermos o resultado da equação como resolvíamos equações do primeiro grau, ou seja, passando todos os termos que não são x para o lado direito da equação, realizando operações inversas. Então, quando eu identifico que numa equação de segundo grau eu tenho, na verdade, um trinômio do quadrado perfeito, eu faço aqui o processo contrário, ou seja, eu transformo ele num quadrado da soma ou num quadrado da diferença, eu transformo essa equação em um quadrado da soma ou quadrado da diferença, e aí resolvo como se fosse uma equação do segundo grau, do primeiro grau, sem a necessidade de usar a fórmula do delta e do x. Nós vamos ver isso nos exemplos, né? Veremos o primeiro exemplo passo a passo, com explicações e alguns outros exemplos complementares de possíveis situações que podem aparecer nesse tipo de resolução de equações completas do segundo grau, né? Então aqui eu tenho o exemplo A. Na letra A nós temos x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Observe que esta é uma equação completa do segundo grau, pois possui os coeficientes a, b e c diferentes de zero. Entretanto, ao invés de usar a fórmula do delta, vamos verificar se é um trinômio de quadrado perfeito. Então, a partir de hoje, né,
toda vez que você bater o olho numa equação completa do segundo grau, igual esse exemplo A, o primeiro passo é fazer essa verificação. Se ela é um trinômio de quadrado perfeito ou não. Por que o primeiro passo é fazer essa verificação? Porque se ela for trinômio de quadrado perfeito, não tem necessidade de você calcular o delta e o x, tem um procedimento mais simples que nós vamos ver como que é, tá? Então, toda vez bater o olho numa equação de segundo grau, verifica se é trinômio de quadrado perfeito ou não. Se for trinômio de quadrado perfeito, vai usar o que a gente vai explicar hoje. Se não for um trinômio de quadrado perfeito, né, você vai usar o delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois a fórmula do x, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, olhando esse exemplo A, o primeiro passo para ver se é um trinômio de quadrado perfeito é você fazer a raiz do primeiro termo e a raiz do terceiro termo desse trinômio, né? Ou seja, você vai se perguntar o seguinte: qual número ou termo algébrico que elevado ao quadrado resulta em x ao quadrado e em 9, né? Ó, o primeiro e o terceiro termo aqui, o primeiro termo é x ao quadrado e o terceiro é 9. Então, eu vou me perguntar o seguinte: que número que eu elevo ao quadrado que dá x ao quadrado, número ou termo algébrico, né, que dá x ao quadrado e que dá 9, que número vezes ele mesmo, que dá 9. Então, o número que eu elevo ao quadrado que dá x ao quadrado, né, um termo algébrico que eu elevo ao quadrado que dá x ao quadrado é o próprio x. E que número vezes ele mesmo dá 9? É o 3, né? Então, o x e o 3 são os números que, elevados ao quadrado, dá o primeiro termo e o último termo. Então, esse é o primeiro passo. Fazer essa verificação do primeiro e do último termo, né? Ou seja, se perguntar que número elevado ao quadrado dá o primeiro e dá o último termo. Beleza. É o x e o 3 aqui no caso do exemplo A. Então, portanto, x e 3 são números que elevados ao quadrado resultam em x ao quadrado e 9, respectivamente. O segundo passo é fazer o quê? Multiplicar os dois números que descobrimos e dobrar. E por que que a gente faz isso, né? Lembra lá no trinômio do quadrado perfeito que a gente fazia? O termo do meio era o quê? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então a gente faz a verificação se é um trinômio fazendo duas vezes o número que a gente descobriu vezes o outro número que a gente descobriu. Então a gente multiplica os dois e dobra. Se der o termo do meio, ou seja, 6x, a equação é um trinômio de quadrado perfeito. E não precisamos usar o delta. Então vamos verificar, né? Se a gente fizer x vezes 3 vezes 2, ou seja, multiplicar os dois e dobrar, e der o termo aqui do meio, ou seja, der 6x, quer dizer que é um trinômio de quadrado perfeito, e aí a gente não vai precisar usar o delta, né? Então, a gente tem que x vezes 3 vezes 2 é exatamente 6x, né? Ó, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes x, 6x. E é exatamente o termo do meio. Portanto, essa equação é um trinômio de quadrado perfeito e não há necessidade de usar o delta para obtermos as raízes, ou seja, as soluções da equação. Então, depois que eu descobri que a equação é um trinômio de quadrado perfeito, a gente faz essa transformação, né? Ou seja, a gente transforma ela numa soma ou numa diferença ao quadrado. Ó, quando o termo do meio for positivo, transformamos a equação em uma soma ao quadrado. Ó, o termo do meio é mais 6x. Então, a gente vai transformar a equação numa soma ao quadrado, né? E quando o termo do meio for negativo, a gente transforma numa diferença ao quadrado. Nesse exemplo, 6x é positivo. Portanto, iremos transformar a equação em uma soma ao quadrado. Basta utilizar os termos x e 3, que a gente descobriu lá no primeiro passo, né? Então, veja, a gente descobriu que aqui é x e aqui é 3, né? Então, se é x e é 3, a gente multiplicou os dois e dobrou e deu do meio, eu posso resolver a equação assim, né? Transformo ela numa soma ao quadrado, ou seja, vai ficar
x mais 3 ao quadrado igual a zero, porque a equação aqui está igual a zero, né? Sempre observar aí isso. Se fosse igual a 30 no enunciado, igual a 49, eu teria que colocar essa soma ao quadrado igual ao resultado lá, 49, 0, tá? Bom, então, como é x e 3 igual a zero, né? Então, e aqui o termo do meio é positivo, então fica x mais 3 ao quadrado igual a zero. Como que eu resolvo isso? Passo o expoente 2 para o lado de lá, ele vai fazer o quê? Mais ou menos a raiz do número que está do lado de lá. A partir do momento que eu passo o expoente 2 para o lado de lá, eu posso tirar o parêntese. Então vai ficar x mais 3 igual a mais ou menos a raiz quadrada de zero, né? E aí, fazendo a raiz quadrada de zero é zero. Por isso que é importante você observar. Se a equação está igual a zero, aqui vai ficar a soma ao quadrado igual a zero, ou a diferença ao quadrado igual a zero. Se tivesse igual a outro número, nós teríamos que fazer a raiz desse número. Então, por isso que é importante observar o que está depois da igualdade, tá? Então, x mais 3 é igual a mais ou menos a raiz de zero, e a raiz de zero é zero. Então, fica x mais 3 igual a mais ou menos zero. Esse 3 está somando, ele passa para o lado de lá, subtraindo, né? Então, o x fica igual ao 3 negativo, mais ou menos zero. Ou seja, passou o 3, que era positivo, para o lado de lá ele ficou negativo. E menos 3 somado com mais ou menos zero vai dar menos 3 e menos 3. Ou seja, a única raiz aqui é menos 3. Então, a solução dessa equação x igual a menos 3. Então, esse foi o exemplo A aqui dos trinômios de quadrados perfeitos nas equações do segundo grau. Conclusão: a solução dessa equação é x igual a 3, né? X igual a menos 3. E obtivemos, sem utilizar a fórmula resolutiva, ou seja, não precisou calcular delta nem nada, por se tratar de um trinômio de quadrado perfeito, né? Se fôssemos calcular o delta, né, e o x1, o x2, tanto o x1 quanto o x2 daria menos 3, ou seja, o mesmo resultado. E aí nós temos aqui exemplos complementares e não menos importantes que vai fazer com que a gente entenda melhor aí esse conteúdo para que a gente faça aí, consiga fazer os exercícios, tá? Então, no primeiro exemplo, letra A, nós temos aqui x ao quadrado menos 12x mais 36 igual a zero. Primeiro passo, perguntar que termo algébrico que eu elevo ao quadrado que dá x ao quadrado e que número que eu elevo ao quadrado que dá 36. Ou seja, a raiz do x ao quadrado e a raiz do 36. Raiz de x ao quadrado é o próprio x, ou seja, um termo algébrico que eu elevo ao quadrado e dá x ao quadrado é o próprio x. E o número vezes ele mesmo que dá 36 é o 6. Então aqui fica x e 6. Faço a verificação do termo do meio. Como que eu faço essa verificação? Ver se realmente é um trinômio de quadrado perfeito, né? Lembra? Multiplica os dois termos e dobra. Ou seja, eu vou fazer x vezes 6 vezes 2. Se der o termo do meio, quer dizer que é um trinômio de quadrado perfeito, né? X vezes 6 vezes 2 dá 12x. 6 vezes 2 é 12, né? Vezes x, 12x. Ou seja, deu o termo do meio? Deu os 12x que está no meio. Ou seja, essa expressão é um trinômio de quadrado perfeito e é uma diferença ao quadrado, porque o termo do meio é negativo. Então, eu posso escrever x menos 6 ao quadrado igual a zero, tá? Então, escrevo os números que eu descobri aqui, x e 6, né? Como é uma diferença, né? Então, x menos 6 ao quadrado igual a zero, porque a equação está igual a zero. Então, vamos resolver igual a gente resolveu lá o exemplo, né? O outro exemplo A. Passo o expoente 2 para o lado direito, ele vai fazer mais ou menos a raiz de zero. Isso aqui eu já posso desconsiderar, porque mais ou menos a raiz de zero vai dar mais ou menos zero e não vai fazer diferença no resultado. Ou seja, eu fico com
x menos 6 igual a mais ou menos raiz de zero, né? Então, é só passar esse menos 6 para o lado de lá, ele vai ficar positivo. Então, x é igual a 6. Essa é a solução da minha equação da letra A. Então, veja que é bem mais simples quando você tem um trinômio de quadrado perfeito, porque não precisa você calcular o delta e o x, né? Se a gente faz essa verificação e dá o termo do meio, é legal demais, porque aí não precisa calcular nem o delta nem o x, e o procedimento é esse, ou seja, transformar o número num quadrado da soma ou num quadrado da diferença, transformar a equação, né, em um quadrado da soma ou quadrado da diferença, tá? Exemplo B. Nós temos aqui 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Isso é uma outra situação, porque você tem que se perguntar que número você eleva ao quadrado, que termo algébrico você eleva ao quadrado, e dá 4x ao quadrado. Ou seja, você não tinha só x ao quadrado aqui, agora é 4x ao quadrado. Procedimento bem simples, bem semelhante é o quê? É o 2x. Por que 2x? Um número que vezes ele mesmo dá 4, ou seja, que número elevado ao quadrado dá 4? O 2. Que número elevado ao quadrado dá x? O x, que dá x ao quadrado, quer dizer, o x. Então, ou seja, a raiz desse primeiro termo é 2x. E a raiz do último termo, que é 9, é 3, né? Raiz de 9, 3, tá? Então, os números que a gente descobriu são o quê? 2x e 3. Vamos fazer a verificação? Multiplicar os dois e multiplicar por 2, ver se dá o termo do meio. Se der o termo do meio, quer dizer que é um trinômio de quadrado perfeito. Fazendo aqui, então, a verificação, nós temos o seguinte, ó, 2x vezes 3 vezes 2, será que dá 12x? Vamos ver. 2x vezes 3, 6x. 6x vezes 2, 12x. Ou seja, realmente, essa expressão, essa equação, é um trinômio de quadrado perfeito. Então, eu posso transformá-la em um quadrado da soma, porque o termo do meio é positivo. Então, posso escrever 2x mais 3 ao quadrado. Passo o expoente 2 para o lado de lá, vai ficar mais ou menos zero. Posso ignorar esse mais ou menos zero na próxima linha, ou seja, passo esse mais 3 para o lado direito, ele fica menos 3, então eu fico com 2x menos 3, e o 2 que está multiplicando passa o quê? Dividindo. Então fica x igual a menos 3 sobre 2, né? Se fica menos 3 sobre 2, essa é a minha solução, porque não dá para simplificar. Então, a solução dessa equação é menos 3 sobre 2, tá? Letra C, mesmo procedimento, né? Que número que eu elevo ao quadrado que dá 9x ao quadrado? É o 3x, né? Que dá 9 é o 3 e que dá x ao quadrado é o x. Então, 3x. E que número que eu elevo ao quadrado que dá 1? O 1, né? Raiz de 1, 1. Então, eu tenho 3x e 1. Ah, e esse 9? Esse 9 nós vamos utilizar depois, lá na hora de calcular, né? Lá no final. Tá, então fica 3x e 1. Vamos fazer a verificação do termo do meio, né? Multiplico os dois e multiplico por 2. 3x vezes 1 vezes 2. 3x vezes 1, 3x vezes 2, 6x. Então, fazendo a verificação, deu o quê? 6x, né? Ou seja, deu o termo do meio. Se deu o termo do meio, eu posso dizer que esse é um trinômio de quadrado perfeito, e aí a gente vai resolver fazendo o quadrado da diferença, ou seja, transformando esse trinômio em um quadrado da diferença, porque o termo do meio é negativo. Então vai ficar 3x menos 1 ao quadrado, né? Tudo isso não vai ser igual a zero. Eu tenho um 9 aqui, então é igual a 9, tá? Passo o expoente 2 para o lado direito, então vou ficar com 3x menos 1, sem parêntese, né? Porque eu já usei o expoente 2, é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 9, né? Então, 3x menos 1 é igual a mais ou menos 3, né? E agora, como que eu resolvo?
passo esse 1 para o lado de lá, ele fica positivo. Então, 3x é igual a 1 positivo, mais ou menos 3, né? Como esse 3 está multiplicando o x, na linha de baixo, posso passar ele dividindo. Então, o meu x fica 1, mais ou menos 3, dividido pelo 3 que estava multiplicando o x, tá? Como que eu resolvo essa expressão? Separa em duas partes. No x1, eu vou somar 1 mais 3 e dividir por 3. E no x2, vou fazer a diferença, 1 menos 3 dividido por 3. Fazendo o x1, 1 mais 3, 4, dividido por 3, 4 terços. E 1 menos 3, 2, menos 2, né? Menos 2 dividido por 3, menos 2 terços. Ou seja, as soluções dessa equação, x igual a 4 terços ou x igual a menos 2 terços, tá? Então, nesse tipo de exemplo aqui, é um exemplo que eu digo que ele está completo. Como assim completo? Ele tem tanto esse termo aqui um pouco diferente, o primeiro termo, quanto a equação não está igual a zero, né? A forma mais simples que pode aparecer desse problema é o exemplo A, né? E aí nós evoluímos para o exemplo B, que o primeiro termo, né, você tem que fazer para descobrir, se perguntar, né, que número você eleva ao quadrado, que dá o 4 e o x ao quadrado, que no caso é o 2x, e aí a gente evolui para um terceiro exemplo, que ele é o mais completo de todos, né? Então são essas três situações que vocês podem encontrar aí nos exercícios desse conteúdo, tá? A equação bem simples aqui, trinômio de quadrado perfeito bem simples. O trinômio do quadrado perfeito, em que o primeiro termo não é mais x ao quadrado, e sim 4x ao quadrado, 9x ao quadrado, 49x ao quadrado, por exemplo, tá? E um terceiro e último exemplo em que a equação ela começa com um termo que o coeficiente A é diferente de 1, ou seja, um 9x ao quadrado, um 25x ao quadrado, e a equação não é igual a zero, ou seja, igual a 9, igual a 49, igual a 100, né? Então, são esses três tipos de exercícios que vocês podem encontrar, tá? Então, aqui o exercício número 1, ele tem aí até a letra H para fazer esse mesmo procedimento que acabamos de fazer, tá? Aqui você vai colocar aquelas duas setinhas, né, que a gente colocou no esquema. Se perguntar que termo algébrico que eu elevo ao quadrado, que dá x ao quadrado e que dá 4. É o x e o 2. Faz a verificação, vê se dá o termo do meio. X vezes 2 vezes 2. X vezes 2 vezes 2, 4x. Então dá o termo do meio. E aí você pode transformar, como aqui deu x, né? Puxando a setinha e aqui deu 2, você pode transformar essa expressão em x mais 2, entre parênteses, ao quadrado, igual a zero. E aí vai resolver, tá? Aqui mesma coisa, ó, é m, mesmo procedimento. Que termo algébrico que eu elevo ao quadrado que dá m ao quadrado? É o próprio m. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 36? Qual que é a raiz de 36? Né? 6. Então aqui fica m e 6. Multiplica m vezes 6, 6m vezes 2, 12m. Então é um trinômio de quadrado perfeito, cujo vai ser uma diferença ao quadrado. Então vai ficar m menos 6, né, ao quadrado igual a zero. M menos 6 ao quadrado igual a zero. Aqui também é trinômio de quadrado perfeito, só que ao invés de ser igual a zero, vai ser igual a 36, e assim sucessivamente, tá? Então tem esses exercícios. Qualquer dúvida, podem entrar em contato no nosso WhatsApp de Tira Dúvidas, tá? E ainda hoje será postada aí a correção da terceira semana de junho. Lembrando que já está no Drive a primeira e a segunda semana de junho, né? A terceira será postada hoje
E a quarta semana de junho foi a avaliação bimestral da semana passada, tá? Então é isso, pessoal. Para a aula de hoje é isso. Uma boa aula para vocês e até a próxima aula.